Sabia que, apesar das dificuldades que enfrentaria ao compartilhar minha experiência com o mundo, havia uma missão muito maior em jogo e que Deus me daria a força necessária para cumprir esse propósito. Ao retornar ao meu corpo, senti uma dor física intensa, mas nada se comparava ao que experimentava antes de tomar a decisão. Naquele momento, tudo parecia diferente. Eu estava no hospital, deitado na cama, com Marcos ao meu lado. Ele segurava minha mão, ainda sem entender o que havia acontecido, e acreditava que o trauma na minha cabeça havia alterado a minha percepção da realidade. Explicar a ele tudo o que eu havia vivenciado foi uma das tarefas mais difíceis da minha vida. Eu sabia que ele não entenderia imediatamente, que as palavras seriam insuficientes para transmitir a profundidade da experiência que vivi. Marcos, com quem eu havia compartilhado tanto da minha vida, ficou cético. Ele acreditava que a experiência tinha sido apenas um efeito do trauma, uma visão causada pelo estado em que eu me encontrava. Não pude culpá-lo por duvidar, pois a transformação que eu estava vivendo era algo que ia contra tudo o que ele acreditava até então. Para ele, o que eu estava dizendo parecia um ataque direto à nossa relação e ao estilo de vida que havíamos construído juntos. E foi doloroso. Mas a verdade que eu havia recebido era muito mais forte do que qualquer outro laço que eu tivesse com ele. Nos primeiros dias, fui inundado por um misto de emoções e sentimentos contraditórios. Sabia que a mudança que eu estava enfrentando não seria fácil. Cada pensamento, cada impulso e cada desejo eram agora questionados, mas eu sentia uma força interior que antes eu não conhecia, uma força que vinha da minha reconciliação com Deus. As lutas continuaram, mas eu sabia que estava no caminho certo. Quando finalmente compartilhei minha experiência com a igreja que encontrei um grupo de apoio que me aceitou sem julgamento, pessoas que compreendiam a luta espiritual que eu estava vivendo. Havia também conselheiros que entendiam a questão da sexualidade sob a perspectiva de Cristo e estavam dispostos a me ajudar em minha jornada de transformação. Não era fácil. As tentações ainda estavam presentes, e as velhas formas de pensar e agir não desapareceram da noite para o dia, mas eu estava determinado a seguir o que Deus havia me mostrado. O apoio que encontrei nesse novo ambiente me deu forças para enfrentar os ataques que logo começaram a vir de todas as direções. Minhas redes sociais estavam inundadas de mensagens hostis. Fui chamado de traidor, de hipócrita e até de homofóbico. Amigos que eu considerava próximos me abandonaram, e muitos no movimento LGBTQ+, começaram a me atacar ferozmente. No entanto, no meio de toda essa tempestade, havia algo que me dava paz. Eu sabia que estava sendo fiel ao que Deus havia me mostrado. Os ataques foram dolorosos, mas o que mais me impactou foi perceber que minha decisão de viver conforme a verdade de Deus não estava apenas afetando a minha vida, mas poderia ajudar outras pessoas. Com o tempo, algumas dessas pessoas começaram a me procurar. Vi que muitos estavam passando pelas mesmas lutas, mas estavam com medo de falar, com medo de serem rejeitados, com medo de mudarem sua vida. Eu podia ver claramente que o que eu estava enfrentando, o processo de transformação que estava vivendo, poderia ser a chave para abrir os olhos de outros. Então, comecei a me abrir mais, a compartilhar minha história. Com o passar do tempo, um grupo de apoio foi formado, composto por pessoas que, como eu, estavam buscando viver de acordo com a vontade de Deus. Pessoas que queriam deixar o estilo de vida LGBTQ+ para trás. Não se tratava de conversão forçada ou de pressão. Era um espaço de amor, compaixão e apoio, onde cada um poderia compartilhar suas lutas sem medo de julgamento. A missão não era transformar ninguém à força, mas ajudar as pessoas a entenderem que elas poderiam viver de acordo com o plano de Deus para elas, e que Ele estava disposto a dar a força necessária para essa mudança. Hoje, 2 anos depois, vejo o impacto dessa decisão em minha vida e na vida de outras pessoas. A paz que eu sinto agora não é uma paz que vem de me conformar às expectativas do mundo, mas uma paz que vem da certeza de que estou seguindo o caminho que Deus planejou para mim. As lutas ainda existem, as tentações ainda surgem, mas a liberdade que encontrei ao viver segundo a verdade de Deus é algo indescritível. Não há nada mais precioso do que saber que estou vivendo de acordo com o propósito divino. Todos os dias, recebo mensagens de pessoas que, ao ouvir minha história, encontraram força para seguir em frente. Algumas decidiram dar o primeiro passo em direção à mudança, outras ainda estão lutando com suas decisões, mas todas elas sabem agora que não estão sozinhas. Eu não sou ninguém especial, mas a minha história tem servido para inspirar aqueles que buscam a verdade e a liberdade em Cristo. Não posso mudar o passado, mas posso, com a graça de Deus,
Ajudar outros a encontrar o mesmo caminho de salvação e libertação que eu encontrei. O que eu aprendi nesse processo é que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em viver conforme o propósito que Deus tem para cada um de nós. A verdade pode ser difícil, mas é o único caminho para a verdadeira paz e salvação. E, por mais que tenha perdido minha vida antiga, ganhei algo muito mais precioso: a paz de viver em verdade, sabendo que estou cumprindo o plano que Deus tem para a minha vida. Se você foi tocado por essa história e acredita que ela pode ajudar mais pessoas, não se esqueça de dar um like no vídeo